Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, né? Nós sejamos bem-vindos à casa do Senhor. Depois desses praticamente 8 meses sem reuniões presenciais, né? Nós estamos retornando, com a graça de Deus. Meus irmãos, eu quero primeiramente cumprimentar a todos. Que, na verdade, nós temos tido aí contatos quase que cotidianamente com a maioria. Acho que não tive alguma estela depois da paralisação, né, Marcelo? Já tivemos uma vez, né? Pois é, mas graças a Deus nós estamos aí na graça. Então esse retorno seja para nós motivo de alegria. Eu vou até usar só o que diz aqui o Salmo 133, que diz que a excelência da união fraternal. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Meus irmãos, nós queremos dizer o seguinte, que essa pandemia nos traz um ensinamento muito grande. Essa pandemia nos traz um ensinamento porque, na verdade, ela tem sido tenebrosa, porque tem ceifado vidas, trago muita tristeza, mas ela também tem despertado para outras possibilidades na vida. E nós, como estamos aqui reunidos para estudo da palavra do Senhor, estudo do Evangelho, do ensinamento de Cristo, nós temos que lembrar que essa pandemia nos trouxe uma oportunidade de estarmos trazendo esse estudo no sistema online, né, com pregação que nós temos. Essa oportunidade está estendendo a palavra a diversos irmãos. Nós temos tido uma alegria muito grande de termos outras pessoas distantes acompanhando, estudando a palavra conosco. Então, de maneiras que nós temos motivo para reconhecer que, apesar das dificuldades que a pandemia trouxe, ela também trouxe algumas oportunidades. E é como é a vida, né? Às vezes, aquelas caídas que nós sofremos na vida, sempre ela traz alguma nova oportunidade, alguma nova esperança. Amém, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos. Eu convido o pastor Fred, que é o mensageiro da noite, que venha nos contemplar com a palavra. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Alegria muito grande poder estar aqui novamente, encontrando pessoalmente com os irmãos. O pastor Totó colocou muito bem essas circunstâncias da pandemia trazem dificuldades realmente, aflições, tristezas, né? Graças a Deus que nós não tivemos assim nenhuma pessoa, pelo menos eu, né, conhecida ou mais próxima, acometida aí pela Covid, mas é muito triste a gente ver milhares de famílias sofrendo, né? Mas em tudo existe um propósito de Deus, não cabe a nós ficar especulando, tentando entender o porquê, é saber lidar com as circunstâncias e continuarmos firmes na rocha, que é Jesus, e colocando as nossas vidas aos pés dele e tendo a certeza sempre de que somos dependentes 100% de Jesus. Não somos nada, e quando acontecem essas coisas, a
a fragilidade da nossa condição humana carnal, ela aflora, ela aparece, e cabe a nós, à luz do Evangelho, à luz de Jesus, extrairmos os ensinamentos, né? Os aprendizados, ou mesmo o fortalecimento da fé e o fortalecimento espiritual. Deus sabe de tudo, e graças a Ele que estamos aqui novamente reunidos, e graças a Ele que vamos trazer mais uma palavra do Evangelho, esperando que ela frutifique aí no coração de cada um, e que ela possa sempre nos trazer a luz da verdade de Jesus Cristo. Então eu vou convidar os irmãos para estarmos estudando hoje o Evangelho de Marcos, em seu capítulo 2, nos versículos 18 a 22. Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22, o título é Do Jejum. Vou fazer a leitura do texto bíblico dos irmãos. Marcos, capítulo 18, capítulo 2, versículo 18 a 22. Amém? Amém. Do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar? Não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e, nesse tempo, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém? Então essa foi a leitura da palavra. Clamamos agora ao Espírito Santo de Deus, que use a boca deste pregador para levar a mensagem da maneira correta, para que o Evangelho possa frutificar no coração de cada um dos irmãos, e que o Espírito Santo de Deus dê a cada um discernimento para o entendimento da palavra, e para que ela possa ser levada a todos aqueles que o Espírito Santo nos indicar. Irmãos, eu trouxe essa palavra e eu vou tecer algumas explicações aqui a respeito, né, do contexto em que ela foi dita, do contexto que Jesus responde à indagação que foi feita, e buscando trazer alguns ensinamentos que nós podemos aplicar aqui para as nossas vidas, através de mais esse ensinamento de Jesus. Esse contexto em que os fariseus fazem esse questionamento para Jesus, né, vem dentro do capítulo 2, quando Jesus, em Cafarnaum, depois de curar o paralítico, que é o início do capítulo 2, ele encontra Levi, que é Mateus evangelista, né, do Evangelho de Mateus, um publicano, e Mateus segue a Jesus. Jesus o chama e ele o segue. E Jesus, depois de chamá-lo, ele seguir Jesus, Jesus vai para a casa de Mateus, que é ali o versículo 15, e senta à mesa, ali com muitas pessoas, né? Estavam ali ceando, comendo, conversando, e como Mateus era um publicano, né, conhecido ali, então
o texto bíblico nos dá um entendimento de que estavam ali muitas pessoas. E dentro desse contexto ali, o que nos leva a entender é que tanto Jesus quanto os seus discípulos estavam participando fartamente ali da ceia, da comida, estavam comendo e estavam bebendo, né? Porque Jesus estava à mesa, é o que fala o versículo 15. O estar à mesa é estar participando ali daquela refeição, daquela confraternização, vamos dizer assim. E aí, vendo o versículo 18, que é onde eu escolhi para a gente estar fazendo uma explicaçãozinha um pouco mais detalhada, o versículo 18 inicia falando que os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então, nesse contexto ali na casa de Marcos, de Mateus, de Levi, Mateus, Jesus ali participando da mesa junto com seus discípulos, estavam todos comendo, bebendo, enquanto os fariseus e os discípulos de João estavam jejuando. E o jejum era uma prática muito comum e obrigatória para os fariseus, a seita dos fariseus. Os fariseus eram os judeus religiosos, daquela religiosidade arraigada, aquela religiosidade firme. E eles jejuavam muito, eles jejuavam 2 vezes por semana. Era obrigatório o jejum dos fariseus toda segunda e toda quinta-feira da semana. A lei de Moisés não ensina isso. Né? O Levítico, né, que é a lei de Moisés, lá no Antigo Testamento, quando fala do jejum, só fala de um jejum obrigatório para os judeus, que é o jejum do Yom Kippur, que é o dia da expiação. A expiação, que era aquele dia em que o sumo sacerdote ia até o Santo dos Santos, que era a parte separada do templo, onde só o sumo sacerdote entrava, e ali ele levava o sangue de um cordeiro e derramava sobre o propiciatório. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. Essa era a cerimônia, e nesse dia era obrigatório que todos os judeus jejuassem. É a única obrigação de jejum que tinha no Antigo Testamento. Mas mesmo assim, os fariseus, ou seja, a religiosidade dos judeus, estabeleceu que eles deveriam jejuar 2 vezes por semana. E os judeus, eles se gloriavam desse jejum. Tem aquela passagem do Evangelho, que todos conhecem, do pecador e do publicano, né? Onde o publicano ao lado do pecador fala: graças a Deus que eu não sou como esse pecador, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não faço isso, não faço aquilo. Então eles iam para, igual Jesus também ensina, que quando jejuar não vá para as esquinas e fique com aquela cara de tristeza, que era o que os judeus faziam, principalmente a seita dos fariseus. Né? Quando eles estavam jejuando, eles se gloriavam, glorificavam de estar jejuando e faziam aquela cara de tristeza, ia para as ruas, esquinas, nas sinagogas e demonstravam aquele sofrimento: eu estou sofrendo, eu estou jejuando, tal. Então era um hábito religioso muito, muito forte ali entre os fariseus. E os discípulos de João, aqui o texto também nos ensina que eles também jejuavam. Só que os discípulos de João, que é no caso João Batista, eles jejuavam por outro motivo, porque João era uma pessoa que pregava no deserto, né, que não se alimentava muito pouco. A Escritura fala que ele alimentava era de gafanhotos, mel silvestre, aquela coisa toda, muito pouco. Então eles já vinham de um jejum que era um costume deles, por serem seguidores de João Batista. Então, né, adquiriram esse hábito. Então era um outro tipo de jejum, mas jejuavam também. Então esse é o contexto. Esse era o contexto em que eles estavam. Então Jesus e os seus discípulos ali ceando, participando da ceia, do banquete, o que quer que fosse, enquanto estavam os fariseus e os discípulos de João lá, sem comer nada, olhando aquilo ali, assim: nós estamos aqui sofrendo, vendo esse tanto de comida aí, não estamos comendo nada, nós é que estamos certos e tal. E dentro desse contexto eles foram indagar a Jesus, que é o que fala aqui o
o versículo 18. Vieram alguns e lhe perguntaram. Agora, nós precisamos entender que quando eles vão a Jesus e fazem essa pergunta para Jesus, a intenção deles, né, é o que a gente vê, porque aqui Jesus ele já estava iniciando aquele embate com os fariseus, né? Um pouco antes aqui, olha, no final do capítulo 1, Jesus cura um leproso, e quando ele cura o leproso, é a primeira vez que ele fala que seus pecados estão perdoados. Aí os fariseus já se iraram com Jesus naquele contexto, de que é só Deus que pode perdoar os pecados, quem é Jesus. E aí então já estava iniciando o embate entre Jesus e os fariseus. Então eles, vendo, né, que não havia a prática do jejum ali entre Jesus e os discípulos, eles fazem essa pergunta, mas é aquela pergunta capciosa, não é uma pergunta que eles estão fazendo para satisfazer uma interrogação ou satisfazer uma dúvida. Não, era uma pergunta para confrontar Jesus mesmo. Eles queriam confrontar, eles queriam mostrar que Jesus não era o Messias, porque eles não jejuavam, eles não seguiam o rito judaico. Então eles queriam mostrar Jesus como um falso profeta, ou como uma pessoa que não era o Messias, que não era o Filho de Deus. Era essa a intenção da pergunta deles. Era essa a intenção. Era uma pergunta de confrontação. E como tinha muita gente ali, eles queriam expor Jesus àquelas pessoas. Eu falei, não, vamos fazer uma pergunta, ele vai ter que dar uma resposta aqui que vai ser contrária aos nossos ritos, aos nossos costumes. Então foram lá e fizeram a pergunta: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Então foi essa a pergunta que eles fizeram para Jesus aqui. Ó. Todo mundo aqui é crente, todo mundo aqui é religioso, todo mundo jejuando, por que vocês não jejuam? E o versículo de 19 começa: respondeu-lhes Jesus. E Jesus ele nunca se negava a responder os questionamentos dos fariseus, mesmo sabendo que era uma pergunta de confrontação. Mesmo sabendo, porque Jesus ele sabia o que se passava no coração de todos. Glória a Deus. E o Evangelho mostra isso, que sempre quando a pessoa questionava Jesus, falava alguma coisa, ele sabia o que aquela pessoa estava sentindo verdadeiramente. Então ele sabia o motivo daquela pergunta. Mas mesmo sabendo, né, qual era a intenção, que a intenção deles não era uma intenção boa, mas Jesus sabia que ele iria utilizar aquela pergunta para ensinar aqueles que verdadeiramente estavam crendo nele e o acompanhando, principalmente os seus discípulos. E na resposta de Jesus, que ela inicia aí no versículo 19, vai até o versículo 22, Jesus ele usa três ilustrações, 3 metáforas, 3 parábolas, como era do costume dele. Ele pegava exemplos da vida, do cotidiano ali, daquelas pessoas simples, e desses exemplos ele fazia o ensinamento dele, de uma maneira que todo mundo entendia, de uma maneira simples, muito ao contrário dos fariseus, dos escribas, que se apegavam à lei, aqueles rolos, aqueles pergaminhos, e às vezes explicações difíceis, colocações, regramentos complexos de seguir e que as pessoas tinham dificuldade. Não, Jesus ele gostava da simplicidade para explicar. E ele usa três ilustrações para dar a resposta aqui aos fariseus. A primeira ilustração é a que está no versículo 19 e no versículo 20, que ele faz uma ilustração comparando com uma festa de noivado. É o que ele fala aqui, olha. Iniciando no 19. Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses tempos jejuarão. Olha só que maravilha. Então Jesus ele usa aqui a ilustração de uma festa de noivado, que era uma festa comum ali entre todos, né? E como que eram as festas de noivado lá lá em Israel, né? Entre os judeus. Uma vez eu já tive a oportunidade de falar isso quando eu falei aqui sobre as bodas de Caná. Eu falei sobre a festa de casamento. As festas de casamento, de noivado lá dos judeus, elas duravam uma semana.
Era uma semana de festa mesmo. E ali era alegria, era música, era muita comida, né? Os pais dos noivos, eles recebiam todos na casa e as pessoas dormiam lá e eram muito bem tratados, né? Muita comida, muito suco de uva, né, pastor Totó? Suco de uva doidado, né? Aquele suco de uva delicioso, todo mundo ficava alegre, né? O famoso vinho. Não, mas os pentecostais falam que é suco de uva. Não, mas é o vinho. Então estava todo mundo ali, era um cenário que demonstrava alegria. Alegria. Então, se a gente pensar numa festa de noivado, de uma semana, com comida, bebida, fartura, tem algum sentido você estar numa festa de noivado e jejuando? Não faz sentido nenhum. É o que Jesus quis mostrar ali para os discípulos. Faz sentido jejuar numa festa? Faz sentido jejuar enquanto está na presença do Filho de Deus, do Messias? Não. Então Jesus ele traz essa metáfora falando, é como se ele fosse a festa, ele é alegria, não tem motivo para tristeza. O Messias chegou, a mensagem do reino de Deus está aqui para todos. É momento de confraternizar, é momento de trazer toda essa alegria, deixar a tristeza de lado, deixar o quebrantamento de lado e entender aquele momento do anúncio do reino de Deus e da presença do Deus vivo. Então Jesus ele faz essa comparação, né? Como? Por que jejuar agora se o motivo é de alegria? Por que tristeza se temos que celebrar a vinda, a chegada do Messias? Né? Então ele faz essa colocação e todos entendem ali perfeitamente, porque faz parte do cotidiano deles. Mas aí ele completa: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então aqui é a primeira vez que Jesus, de uma maneira ainda subliminar, de uma maneira ainda sem ser diretamente, ele já começa a alertar de que ele vai para a cruz. Quando ele fala que o noivo vai ser tirado, ele é o noivo. A festa do noivado é ele, é por causa dele. Mas chegará o dia em que o noivo será tirado. Chegará o dia em que o noivo será crucificado. Ressuscitará. Aí jejuarão. Nesse dia jejuarão. Então isso nos mostra, o ensinamento de Jesus, que Jesus de maneira nenhuma ele se colocou contra o jejum. Não. O que ele coloca, o que ele mostra, não é ser contra o jejum, mas sim ser contra o jejum por motivos errados e em momentos errados. É o que ele deixa muito claro aqui. Motivos errados e na ocasião errada. Eu mesmo já tive a oportunidade de ouvir, né, cristãos, crentes, evangélicos, não importa a denominação, falando assim: estou meio gordinho, acho que eu vou fazer um jejum de Daniel 21 dias, aí eu aproveito para emagrecer. Eu emagreço e ainda faço o jejum. A ocasião errada, o motivo errado, não é isso. O jejum não é isso. O jejum é um quebrantamento, é uma tristeza, e em momentos específicos que você talvez está precisando ter uma comunhão maior com Jesus para te livrar de uma tristeza, trazer um refrigério, trazer uma intimidade maior com Ele através do estudo, através da oração, o estudo do Evangelho, e o jejum ele pode auxiliar, mas isso é uma questão pessoal, isso é uma liberdade. O Evangelho em Cristo é liberdade. Jesus ele ensina essa liberdade. Tem pessoas que vão ter, que o jejum vai ser importante para uma comunhão maior, tem outras que através da oração, ou através do louvor. O Evangelho dá todas essas ocasiões, mas desde que seja da maneira correta, que seja para uma comunhão maior com Cristo, e não por um simples fator mundano, ou por uma
uma troca, né, uma barganha com Cristo. Não, eu vou jejuar, em troca eu quero isso. Não. Então eu entendo que Jesus deixa aqui muito claro que existe o momento e a ocasião correta para o jejum. A segunda ilustração que Jesus traz é a que está no versículo 21, quando ele fala: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. É outra parábola, outro ensinamento muito fácil para as pessoas daquela época entenderem, porque nós sabemos que Jesus pregava para os pobres, aquele povo era o povo sofrido, e era o costume deles remendarem as roupas. A roupa rasgou ali, eles não vão jogar ela fora, trocar. Não tinha como, eles faziam suas próprias roupas, então era comum remendar uma roupa. Então todos eles sabiam que uma roupa velha, se você colocar um remendo novo naquela roupa velha, na hora que aquela roupa for lavada, aquele remendo novo ele vai encolher e ele vai rasgar mais a roupa, ele vai puxar aquele pano velho que está em volta e vai rasgar, vai aumentar a rotura. Então todos entendiam isso. Roupa nova, remendo novo. Roupa velha, remendo velho. E Jesus aqui, mais uma vez, ele está se colocando naquela situação. Ele é o novo. Ele é o Messias. Ele está trazendo a novidade do reino de Deus. Ele é a novidade, as boas novas do Evangelho. E não tem como ele, sendo a novidade, as boas novas, ele sendo o remendo novo, ser colocado ali no remendo velho, na roupa velha dos fariseus. Você colocar Jesus ali dentro daquele legalismo, daquela religiosidade, daquele arcabouço de regras e sacerdócios, não tem como, é incompatível. É incompatível a liberdade do Evangelho de Jesus com o judaísmo sacerdotal de regras e tradições. Tradições antigas, regras antigas, lei, ordenação, mandamento. Então Jesus deixa isso muito claro. Ele é o novo. O novo não tem jeito de ficar com o velho. O novo tem que ficar com o novo. Então quem quiser seguir a Jesus tem que ser nova criatura. Deixar para trás o velho homem e seguir em novidade de vida através do Evangelho. E a mesma coisa é a terceira ilustração do odre. A mesma coisa. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Odre era um saco de couro, onde naquela época não existia garrafa, então você guardava o vinho nos odres. Então se você põe um vinho novo no odre velho, o vinho novo ele ainda vai fermentar, no ele fermentar ele vai expandir, no ele expandir, o odre velho vai se rasgar, vai romper, você vai perder o odre, vai perder o vinho. Então, vinho novo, você põe em odre novo, que é o couro novo, ele vai expandir junto com o vinho. E o vinho velho fica no odre velho. Jesus era o vinho novo. Não adiantava querer colocar um ensinamento de Jesus, baseado no amor, na misericórdia, na humildade, dentro do contexto do farisaísmo, do judaísmo, cheio de regras, cheio de leis, aquela religiosidade velha, engessada, legalista, triste. Jesus era alegria, era comunhão, era amor, era a palavra viva, o Evangelho vivo, o ensinamento vivo de Deus. Isso, meus irmãos, é o Evangelho, é o ensinamento de Jesus. E essa passagem, ele explica dessa maneira tão bonita, tão poética, tão simples, né, para o contexto das pessoas daquela época, e que traz também simplicidade para nós. Traz também a simplicidade para o nosso entendimento. Né? A gente vê hoje muitas igrejas, voltando justamente para essa religiosidade de costumes, essa religiosidade de muita volta a costumes judaicos. A gente assiste isso na internet, vê na televisão, muitas igrejas trazendo
simbolismos do judaísmo, simbolismos da lei, querendo uma aplicação estrita, muitas vezes do Levítico, dos ensinamentos que estão ali no Antigo Testamento, sendo que Jesus, com esse ensinamento aqui, ele mostra claramente a liberdade do Evangelho, a liberdade do ensinamento dele. E que é incompatível o ensinamento de Jesus com o sacerdócio legalista dos fariseus. Então essa passagem traz para a gente aqui alguns ensinamentos dentro disso que eu estou falando e que a gente pode aplicar. A gente pode entender o contexto e aplicar, né, para a nossa vida hoje em dia, com muita tranquilidade, né, sempre pedindo o Espírito Santo para iluminar o entendimento. O primeiro ensinamento que vem dentro disso que eu estou acabando de falar é mostrar que o cristianismo, né, que veio na vinda de Jesus Cristo, o cristianismo ele não foi e não é uma continuação do judaísmo. Jesus ele deixa claro que o judaísmo acabou ali com a chegada dele, com a vinda do Messias. Ele é o novo, ele é o remendo novo, ele é o vinho novo. Ele está vindo, trazendo a novidade do Reino de Deus que está até hoje aqui para a gente. O Evangelho ele é atual até hoje. Então o cristianismo não é continuação do judaísmo. Tanto que no início do cristianismo, quem perseguia os cristãos eram os judeus. A gente tem aquela figura de Nero, da perseguição dos romanos, perseguindo os cristãos. Aquilo foi 60 anos depois. Aquilo foi depois que o cristianismo já tinha expandido de uma forma que já tinha tomado conta de Roma e Nero ali, ele estava vendo, era uma ameaça ao poder imperial dele. Mas antes de Nero, quem perseguia e matavam os cristãos eram os judeus. É o exemplo de Paulo, no início ali da igreja primitiva. Paulo era judeu, era fariseu, ensinado aos pés de Gamaliel, até Jesus chamá-lo para ser o apóstolo fora do templo. Mas quem perseguiam os cristãos eram os judeus. Então isso mostra claramente que o cristianismo não era uma continuação da religiosidade judaica. E a gente vê muito acontecendo hoje essa mistura. Muitas igrejas voltando ao judaísmo, não conseguindo fazer essa distinção, pegando rituais ali do Antigo Testamento e trazendo para as igrejas de hoje sem o seu evangelho. E aí é que vem esse ensinamento, de que essa religiosidade ritualística, extrema, engessada, legalista, ela foi substituída pelo conhecimento e relacionamento com Jesus Cristo, a comunhão com Cristo, a liberdade em Cristo, o amor de Cristo. Pela graça é que seremos salvos, não por cumprimento de leis, regras, estatutos, que são coisas criadas pelos homens. Eu dei o exemplo aqui no início da pregação do jejum, onde que o Levítico traz um jejum obrigatório e depois os homens vão mudando, até chegar em 2 jejuns semanais. Para glorificar quem? Para glorificar os próprios homens. Né? Então esse é outro ensinamento que a gente pode trazer, que é pela graça, pela fé, a comunhão com Jesus. Não é através de cumprimento de regra que nós seremos salvos, não. É o que o Totó sempre fala do caminhar. Esse caminhar é o caminhar buscando a Cristo, buscando a Jesus o tempo todo. Porque cumprir regras, da mesma forma que tem regras mais fáceis de serem cumpridas, tem outras que a gente não consegue, não é o caminho. Jesus deixa isso muito claro aqui no Evangelho. Então o caminho de Deus não é por obediência a regras e normas religiosas, mas através da comunhão com Jesus Cristo.
E nos ensina também que a natureza do reino de Deus é de alegria. Olha, Jesus ele faz a comparação com a festa de noivado. Ele está o contexto aqui da colocação do Evangelho é numa mesa, onde as pessoas estavam confraternizando, é alegria. É o que Totó sempre faz nas colocações dele, da alegria que ele encontrou pelo Evangelho, em seguir o Evangelho. E essa alegria não significa que nós não vamos ter tristezas, que nós não vamos ter aflições, tribulações. Não, vamos ter tudo isso. Nós estamos no mundo. Só que é a alegria de ter Jesus nos auxiliando a enfrentar, inclusive, esses momentos difíceis. É a alegria de ter Jesus nos conduzindo nos momentos em que somos incompreendidos por seguirmos a Cristo, por não sermos aceitos por seguir a Cristo, por ter pessoas que amamos, mas que não seguem a Cristo, que talvez nos trazem tristeza, nos trazem aflição, nos trazem confrontações. Mas nós que temos o Espírito de Deus conosco e escolhemos seguir a Jesus Cristo, nós temos que viver em alegria, como Jesus nos ensina. É a alegria do Evangelho, é a alegria de amar a Cristo, de amar o Evangelho, de ter sido salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, tão somente pela graça e misericórdia, não por merecimento nosso, não porque nós buscamos, não, porque a nossa natureza não é essa, a nossa natureza é de pecado, é pecaminosa, é pela graça. E termos recebido a graça de Deus é motivo de muita alegria, independente do momento de vida que estivermos passando, é alegria. Jesus ele faz essa parábola, ele coloca, para mim fica muito claro quando ele fala da festa de noivado, é que ele quer mostrar a alegria da mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Continuando também dentro desse mesmo assunto, eu anotei aqui, que é impossível misturarmos a liberdade que nós temos no Evangelho com legalismo, cerimoniais, a lei de Moisés, né, como muitos querem fazer. São duas coisas incompatíveis. Não tem como. É o remendo novo na veste velha. O remendo novo é a liberdade no Evangelho, e a veste velha são os cerimonialismos e o legalismo. Eles são incompatíveis. O Evangelho nos dá, meus irmãos, é a liberdade para cultuar a Deus em verdade e em espírito. É essa a nossa liberdade que nós temos, é a nossa comunhão com Deus mediante Jesus Cristo em verdade e em espírito. É quando nós temos a certeza de que estamos falando com Deus, estamos falando com Jesus em oração e Ele está nos ouvindo. E Ele vai nos dar a resposta no tempo dele. Isso que é a liberdade do Evangelho. Tem como você querer conciliar essa liberdade que Cristo te dá no Evangelho com o que muitos querem colocar hoje, que você tem que usar a roupa tal, o cabelo tem que ser do tamanho tal, você não pode ler isso, não pode escutar aquilo, não pode assistir isso, mulher não pode usar calça, não pode cortar cabelo, não pode usar batom. A gente vê isso em tantas igrejas, né? Agora, onde que isso está no Evangelho? Não está, o que está é o contrário. Nós devemos respeitar toda religiosidade, mas também devemos orar pela misericórdia de Deus e libertar a todos dessa escravidão legalista. É o que Jesus nos ensina. Outro ensinamento eu já falei aqui, está anotado, mas eu já falei durante a exposição, que é a questão do jejum, né? Que é uma decisão particular, não é uma imposição, mas é uma forma de nós estarmos próximos a Deus, assim como a oração, como o estudo da Bíblia, a leitura do Evangelho. É a liberdade que Cristo nos dá, em diversas formas, de podermos quebrantar o nosso coração, de podermos humilhar-nos perante Jesus, perante Deus. É mais um ensinamento que
essa passagem nos traz. E o último ensinamento que eu trago aqui para os irmãos, que nós conseguimos extrair dessa passagem, é o seguinte: muitas vezes os maiores críticos de outras pessoas, muitas vezes aqueles que nos criticam, são aqueles que se apresentam como piedosos, espiritualizados, religiosos, estudiosos da lei, estudiosos das escrituras, se apresentam dessa forma. Mas na verdade, quando eles vêm trazendo algum discurso de crítica, mesmo que para, entre aspas, não, é para o bem, é para a exortação. Irmão, eu estou te exortando em amor. Mas é como os fariseus fizeram ao fazer a pergunta para Cristo. De forma capciosa, de forma subliminar. Isso acontece muito, meus irmãos. E nós devemos estar sempre atentos, clamando sempre a Jesus que Ele nos mostre todas essas críticas, artimanhas, questionamentos, se eles estão compatíveis com o Evangelho de Jesus ou se eles estão mais compatíveis com o legalismo dos fariseus e dos judeus. Acho que nós devemos estar sempre nos perguntando, sempre nos questionando, porque essas críticas virão, esses questionamentos virão, muitas teorias virão, mas o Evangelho ele é simples, o ensinamento de Jesus é simples, e é dessa forma que eu queria terminar essa explanação de hoje. Jesus escolheu, como eu disse, ilustrações simples, falando de roupa velha remendada, falando de odre velho, coisas simples, coisas humildes, para nos ensinar a profundidade do Evangelho em Cristo, no amor de Cristo, na humildade de Cristo. Não em regramentos, não em questionamentos teológicos, mas no Evangelho. O Evangelho puro e simples. O Evangelho do amor de Cristo. Amém, meus irmãos? É essa a palavra que eu trouxe hoje para os irmãos, nesse nosso retorno, né, no nosso encontro presencial. E é uma palavra de amor e de humildade, de entendimento, de entendermos que o Evangelho de Cristo é isso. É paz, é amor, é entendimento, mas acima de tudo humildade. Amém? Muito feliz de estar aqui, em revê-los novamente, e desejo a todos umas semanas de muita paz, uma semana de muito amor em Cristo, que todos nós possamos estar cada vez mais discernindo o Evangelho. Amém? Muito obrigado, boa noite a todos e que estejamos em paz. Vamos. Ó meu Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, te agradecemos por esse momento de comunhão. Te agradecemos, meu Deus, por este momento de retorno ao nosso encontro presencial, em podermos estar em comunhão com os irmãos, meu Pai, com os irmãos que o Senhor trouxe para nós, para que nós possamos viver como igreja espiritual, como a igreja, na verdade, de Jesus Cristo. Te agradecemos, meu Pai, e te pedimos que o Senhor derrame sobre cada um de nós teu entendimento, teu amor, a tua paz. Que o Senhor nos dê, meu Pai, o discernimento espiritual, para que não possamos cair
nas ciladas, nas armadilhas dos fariseus, da religiosidade, do extremismo teológico, meu Pai, que tanto tem assolado corações e mentes, principalmente aqui no nosso Brasil, meu Pai. Ó Senhor, que a Tua misericórdia recaia, meu Pai, sobre aqueles que usam ainda o nome de Cristo para tentar trazer dissensão, para tentar trazer ira, contenda, divisão na Tua igreja, meu Pai. Que a Tua misericórdia, meu Pai, recaia sobre cada mente e que eles possam entender a simplicidade do Evangelho de Jesus. Que eles possam entender a humildade com que Jesus levava a sua palavra, sem teorias, sem conspiração, sem teologias profundas, meu Pai. Pois Ele mesmo disse que é bênção de Deus que todos aqueles simples, aqueles pequeninos, possam entender a sua palavra. Os discípulos de Jesus não eram estudiosos, meu Pai. Os discípulos de Jesus eram pessoas simples e humildes do povo. Ó Senhor, que a Tua palavra, que o Teu Evangelho recaia sobre o nosso povo, meu Pai. E que a Tua misericórdia, que a Tua graça encha, meu Pai, corações e mentes, para que todos possam voltar para o único e verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu agradeço e que todos recebam a paz do Senhor. Amém.